Olá, meus amados irmãos e irmãs. Hoje celebramos a festa de um santo também muito popular no nosso meio, que é o do apóstolo São Judas Tadeu e São Simão. São Simão ficou tanto quanto meio ofuscado diante das festividades e também do conhecimento, da popularidade de São Judas Tadeu. Então, celebremos hoje esses dois apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de dois apóstolos, São Judas e São Simão. O Evangelho apresenta o momento em que Jesus sobe a montanha para rezar, pedir orientação ao Pai que revele sua vontade na escolha dos apóstolos. E antes de escolher os 12, Jesus se prepara para a oração. Os momentos importantes da vida de Jesus eram sempre preparados pela oração. Jesus retira-se para a montanha para rezar, passa a noite toda rezando. Terminada a oração, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 para que fossem seus apóstolos. As decisões de Jesus eram sempre orientadas pela oração. Jesus era Deus, é Deus, não era, se fez servo e obediente. Agia sempre em profunda concordância com a vontade do Pai. Nada fazia por si mesmo. A oração era um momento de Jesus estar em íntima comunhão com seu Pai. Estar com o Pai e na sua presença na oração era para Jesus um momento especial. Rezar para Jesus não era obrigação, mas compromisso de amor. A oração era para Jesus questão vital. Sem oração não se vive. A vida espiritual não se sustenta sem tempo para estar na presença de Deus. Quando deixamos de rezar, ou substitui-se o tempo da oração, a vida se torna um deserto. Quando deixamos de rezar, ou substitui-se o tempo da oração, o coração, a alma vai morrendo. É como se fosse um corpo sem água. Ele vai se desidratando e leva à morte. Por isso, a alma sem oração, ela morre. A vida espiritual morre. O coração adoece e as tribulações e os problemas diários vão roubando a alegria e a esperança do nosso coração.
E Jesus, depois de rezar a noite toda, e Lucas coloca Jesus sempre, ele é o mestre da oração, ao descer da montanha com aqueles que ele escolheu, uma grande multidão esperava para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. O Evangelho diz que todos procuravam tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Esta força é o Espírito Santo, é a força do amor. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Os seus apóstolos e discípulos deverão ser homens e mulheres que transbordam a graça divina por onde passaram. E para se encher da graça do Espírito Santo, é necessário estar com Jesus em oração, subir o monte, se deixar conduzir por Deus, orientar toda a vida a partir de Deus. A vida de Jesus era totalmente conduzida pelo Espírito Santo. O povo de Deus tem sede de Deus. Precisa encontrar em nós, seus discípulos, uma fonte de água viva. Querem beber da graça divina, da qual a Igreja de Jesus, formada pelos seus escolhidos, possam oferecer às pessoas e ao mundo a graça do amor divino. Amor que cura os corações espedaçados, amor que liberta do mal e desfaz as obras infrutíferas das trevas. Amor que se doa e não busca interesses próprios, mas o bem comum. Amor que comunica a vida e destrói as forças da morte. Fomos também escolhidos por Jesus, eu, você e todos que se tornaram seguidores do Mestre. Claro que as funções no corpo diferem desse corpo eclesial, corpo místico é a igreja. Porém, o chamado é o mesmo. Sigamos com confiança o Mestre e aprendamos dele a arte de servir com generosidade e amor total. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Simão e São Judas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos.